Fala galera do Elite Oculta! E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a playlist do canal. E tanto pela TV, notebook, computador, tablet ou celular, você pode acessar aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E na nossa playlist temos uma sequência de vídeos só de lobisomem, saci, mula sem cabeça, mapinguari, aquele tipo de conteúdo que você tanto gosta. E também o novo quadro de lendas urbanas, que é o novo quadro do canal Elite Oculta. E falando em lendas urbanas, não deixem de acompanhar esse quadro que tá insano, e temos vídeos toda terça e quinta ao meio-dia e no sábado às 20 horas. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Essa história que eu vou contar aconteceu comigo e com os meus amigos quando éramos crianças e morávamos em uma área de muita mata no interior de São Paulo. Desde criança, eu, a minha irmã mais velha e os nossos amigos, vizinhos de rua, víamos de nossa casa um sítio ao longe. A casa em que eu morava até os meus 12 anos de idade era muito grande. E ali morava quase a família toda. Eram os meus avós, os meus pais, a minha irmã mais velha, o meu irmão de 5 anos e também 2 tias. Lá havia um corredor que dava na lavanderia, e era deste ponto que nós víamos aquele sítio distante, e também conseguíamos vê-lo de cima de um muro. E deste local, todos nós interagíamos com as pessoas que moravam naquele sítio. Falávamos com a mulher que morava ali, e víamos o marido dela chegar da roça com a enxada nos ombros e os filhos deles. Teve uma vez que ela nos chamou a todos para tomar um café na casa dela, com direito a comer um bolo que ela fez. Os meus amigos e eu fomos, e chegando lá, não percebemos nada de anormal com a senhora. Mas já com seus filhos e seu marido, eram todos calados, e eles pareciam estarem emburrados e não falaram muita coisa. A mulher nos disse o nome dela, o do seu marido e o dos seus filhos, mas tanto os meus amigos quanto eu só me lembro do nome da mulher, que era Eleonora. Um nome bem tradicional. Os meus amigos e eu, todos nós com idade entre 12 e 14 anos, estávamos ali sentados no alpendre da casa, tomando um café com bolo. O engraçado é que da minha casa eu via aquele sítio em cima de um morro, mas dali de cima, por mais que eu procurasse, eu não via a minha casa. Parecia que eu estava em outro lugar. Eu me lembro que era por volta das 17 horas. Eleonora nos contou várias histórias de sua vida e falava sobre cidades e lugares dos quais ela já havia visitado, dos quais eu nunca ouvi falar. Ela também nos contou um caso que ocorria por ali, naquelas bandas. Ela nos disse que em uma das matas que tem por lá
Uma mata cheia de trilhas e fácil de se perder. Acontecia uma espécie de ritual lá. Ela não sabe dizer o que é realmente, mas ela disse que à meia-noite de uma sexta-feira santa, várias pessoas de mantos negros e lampiões nas mãos partem de uma pedra que fica no ponto alto da mata, atravessam por uma cachoeira e vão até a grande árvore que tem ali. Mas essa árvore é uma espécie de portal para outro mundo. Eles fazem um círculo em volta da árvore e começam a cantar uma espécie de música horrenda, a qual somente eles entendem a língua falada. E depois disso, a árvore se ilumina meio que amarela e todos entram nela. E isso faz com que todos os animais da fazenda uivem. Mas só depois que aquelas pessoas entram na árvore. Ela conta que até tentou levar um pessoal especializado da terra dela para dar um jeito na árvore. Tentaram explodi-la, fizeram fogueira e nem sequer ficou a marca deixada pelas cinzas. Nem mesmo conseguiram tirar lascas da árvore. Ela também disse que como não conseguiram destruir a tal árvore, coisas estranhas começariam a acontecer por lá. Fiquei um pouco cismado com a história, mas achei que era só lenda. Mas a partir daí, as coisas realmente começaram a ficarem estranhas. Coisas como eu ver olhos vermelhos na janela da sala de casa ou da cozinha envolta por uma fumaça negra, quais sumiam como poeira no vento, e estes mesmos olhos seguiam andando no mato em direção à dita árvore na mata. A minha família também via e todos corriam para dentro de casa, e nem no banheiro que ficava a metros da casa ninguém ia durante a noite. E numa certa noite, como eu tinha que tomar banho, eu tomava banho enquanto outras duas pessoas seguravam uma espécie de regador com água quente. E essas eram as minhas tias que, enquanto faziam isso, escutaram um barulho perto da mata e viram muitos olhos vermelhos vindo em suas direções. É claro que elas saíram correndo, me deixando ali sozinho. E eu só fui lembrar desse fato quando o pânico passou. Foram todos os que estavam na casa me buscar, mas ao chegarem ali, tomaram mais um susto. Eu estava desmaiado e todo cheio de marcas de arranhões, e estes que pareciam ser arranhões de alguma criatura. E ao contar o que eu lembrava, eu disse para a minha família que havia visto os olhos descendo o morro, lá de onde Eleonora morava. Então a minha família me questionou sobre essa tal Eleonora, e eu disse que era a mulher que morava com a sua família no sítio, ali em cima do morro. Eles me olharam meio confusos, mas não renderam assunto. O meu avô teve um derrame poucos dias depois, e esse derrame lhe causou a morte. Ele viu esses olhos vermelhos dentro do quarto, em cima da cama que o meu irmão dormia, e na manhã, ainda assustado, ele olhou pelos cômodos procurando aqueles olhos vermelhos, mas quando ele voltou para o quarto, ele escutou um shhh. E quando ele viu, tinha uma sucuri no meio do pé do meu irmão, com os mesmos olhos vermelhos e totalmente desproporcional a ela. Ele catou meu irmão e, mesmo sem pensar no que a cobra poderia fazer, ele saiu do quarto. E quando ele voltou, poucos segundos depois, a cobra não estava mais lá, e não estava em lugar nenhum. E quando ele sentou na cama para pensar no que aconteceu, ele teve o seu primeiro ataque. E depois disso, a única coisa que ele falava era
os olhos vermelhos da mata vieram me buscar. E poucos dias depois, ele morreu de derrame, e só falando dos olhos vermelhos. Um dia, eu e os meus amigos estávamos ali na lavanderia do sítio da minha casa. E de lá, vimos Eleonora lá de cima acenando para nós, nos convidando para tomar outro café em sua casa. Eu queria falar com ela sobre os acontecimentos estranhos, já fazia algum tempo. Então saímos eu e os meus amigos sem avisar os nossos pais para irmos até aquele sítio, assim, aceitando o convite de Eleonora. Começamos a caminhar e caminhar, até que não conseguimos mais avistar o tal sítio. E sim, apenas mata por todos os lados. Desistimos e retornamos para a lavanderia de casa. E de lá sim, podíamos ver Eleonora ao longe nos acenando e nos perguntando por que não termos ido ao seu encontro. Tentamos por várias vezes, mas jamais encontramos o caminho novamente até ela. E nunca chegamos até o local. E devido à morte do meu avô e daquela aparição dos olhos vermelhos sempre rondar o nosso sítio, a minha família decidiu se mudar daquele lugar. O engraçado é que no meu sítio apareciam os olhos vermelhos misteriosos, mas no sítio dos meus amigos apareciam sombras, animais não típicos da região, que nem no Brasil existe, como o gorila. E também, segundo eles, aparecia uma mulher de branco com o rosto cadavérico, que sempre desaparecia quando alguém se aproximava dela. O curioso é que depois que me mudei daquele sítio, toda a turma acabou aos poucos se separando e nunca mais falamos sobre o assunto. Porém, de vez em quando me vinha aquela cena na cabeça de Eleonora nos chamando. Bem, ela sempre foi legal com nós, então era impossível esquecê-la. Ao nos reencontrarmos, já com nossos 25 anos de idade mais ou menos, uma amiga e seu irmão perguntou a nós todos se nós lembrávamos da tal casa do morro e da assombração nas redondezas, e respondemos que sim. Mas falando especificadamente do sítio em cima do morro, todos nós lembrávamos de tudo, ricamente em detalhes. E eu tive que ser o estraga-prazeres em anunciar a eles que aquele sítio foi fruto de uma histeria coletiva que tivemos quando criança. E inventamos a Eleonora para ter uma explicação racional de nossos medos, dos supostos fantasmas que víamos quando criança, e que Eleonora era uma espécie de amiga imaginária nossa. Mas como explicar a nossa presença no tal sítio na primeira vez que fomos? E como explicar o café que tomamos e toda a conversa que tivemos com Eleonora? Depois de adultos, que pudemos compreender que seria impossível conseguirmos falar, ouvir e sermos ouvidos daquela distância em que a mulher se encontrava na época. Calculo hoje, com os meus conhecimentos, que seria uma distância de quase 4 quilômetros o raio de visão que tínhamos da lavanderia até o sítio dela. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o fato de ser um sítio e não uma casa comum, já que aquele era o único sítio que existia em cima do morro. Hoje também, analisando os fatos acontecidos, parecia que estávamos interagindo com pessoas de um passado remoto, ou de outro mundo. Talvez do século XVIII ou do século XIX, pelo tipo de roupa que vestiam e pelo lugar em si. Muito assustados, resolvemos guardar essa experiência com carinho e não procurar achar uma explicação plausível, até porque jamais a encontramos.
Afinal, nunca sentimos medo deles porque nos pareciam ser pessoas de bem e que estavam ali para investigar os tais fenômenos paranormais. Para finalizar, até quando nos vimos pela última vez, já com quase 40 anos, os nossos pais se lembravam também dessa história. E eles nos relataram que nós falávamos que víamos a tal casa e as tais pessoas, que queríamos visitá-los, mas eles só viam uma forte luz que dali vinha, mais um mistério dentre tantos, da minha infância e da minha turma. Seriam pessoas de um mundo paralelo, que estavam se comunicando através de um canal de frequência especial? Isso nunca será revelado, mas ao mesmo tempo serve como exemplo de que os mistérios sobrenaturais se manifestam em qualquer lugar, apenas esperando a oportunidade e o tempo certo para que isso ocorra. Minha história é um pouco longa, mas é real. E essa foram só uma das coisas que aconteceram lá e que ainda acontecem, creio eu. Bem, agradeço Fael por ler o meu relato e desejo a todos uma boa noite.